E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos entender o porquê das mentiras ainda serem uma ótima estratégia para promover carreiras dos artistas. Eu não tô aqui para poder usar esse vídeo como uma proposta de tipo assim, criticar o fato dos artistas mentirem para criar as suas realidades. Eu tô aqui mais pra gente realmente analisar isso como uma forma diferente de entendimento da construção da carreira de um artista. Eu não acho que a gente deva levar tudo pro coração e olhar tudo com um olhar negativo, como se tudo fosse falso. Eu acho que essa realidade lúdica que os artistas criaram na gente com histórias que eles cultivaram ao longo dos anos sobre as suas vidas, que depois, com a democratização da internet, a gente foi entender que era mentira, né? Ainda assim serviu para fazer com que a gente se tornasse fascinado pelo trabalho daqueles artistas. Então, assim, eu não quero que de maneira nenhuma vocês analisem com um olhar negativo meu falando essas coisas aqui. Eu quero que vocês entendam que eu acho isso extremamente fascinante e que é uma área que, assim, na época que eu fui estudando mais a fundo sobre isso, eu achei, assim, extremamente benéfico de se usar realmente para uma carreira se você quer ganhar projeção. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá, inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Mentira! 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 Bom, provavelmente quando a gente automaticamente fala de mentiras, a gente se coloca na posição de lembrar dos dramas e brigas que artistas costumam ter uns com os outros. Só que na grande maioria das vezes, muitas dessas brigas são fabricadas. E a gente sabe que além dessa fabricação das brigas, também existe uma certa consistência que é criada entre as pessoas envolvidas para fazer com que isso ganhe ainda mais sentido. Isso é um ótimo exemplo para a gente poder falar de Madonna versus Lady Gaga. A mídia sempre especulou que a Madonna sofreu com a vinda da Lady Gaga, porque muitos acreditavam que a Madonna estava sendo colocada em xeque, o que nunca fez sentido quando a gente para poder pensar com mais senso crítico e informação, né? A Madonna não tinha por que temer a Lady Gaga, levando em consideração que ela foi precursora de muitas coisas que a Lady Gaga fez no trabalho dela, obviamente do jeito dela, né? Do jeito Lady Gaga de se fazer, mas fez, né? Principalmente falando de sexo, mídia, fama e afins. A rivalidade das duas ganhou muito mais proporção, por exemplo, quando a Madonna resolveu dar uma, vamos dizer assim, atacada na Lady Gaga, meio que desfazendo da comparação que o pessoal estava fazendo sobre a música Express Yourself versus Born This Way. It feels reductive. Is that good? Look it up. A Madonna falou que isso daí era redutível, só que as pessoas colocaram de um jeito como se Madonna estivesse chamando Lady Gaga de redutível, e isso nunca aconteceu. E a própria Lady Gaga usou isso a favor dela, por exemplo, num documentário que ela fez, onde gerou mais engajamento para o nome dela, assim também como a Madonna usou falar mal da Gaga, que estava super engajado, para seu próprio engajamento na época que ela estava promovendo o seu álbum MDNA. Porém, quando a Madonna fez o uso da música Born This Way na turnê dela, onde ela canta essa canção envolvida com Express Yourself e também uma outra música do Hard Candy que chama She's Not Me, a gente percebeu que não exatamente essa narrativa toda de rivalidade era muito legítima. Por quê? Para a Madonna poder cantar uma música da Lady Gaga na turnê com fins comerciais da forma que ela fez, ela precisou pagar o uso de certos direitos da canção. Então a Lady Gaga estava ciente que aquilo estava acontecendo, porque a Lady Gaga é uma das pessoas envolvidas nessa parte burocrática dos direitos da canção. Então, no final das contas, isso daí começou a deixar os fãs meio que divididos em quem estava falando a verdade. No final das contas, na própria era cromática, a Lady Gaga apareceu do lado da Madonna, contou que foi em festas
na casa da Madonna e ficou óbvio pra gente que essa treta das duas foi super fabricada, que os fãs foram usados tudo que vocês podem pensar para criar engajamento para elas. Elas ganharam rios de dinheiro e a saúde mental desses fãs foram ladeira abaixo. Elas foram super perspicazes. A vida pessoal mística também, que é criada por muitos artistas que tendem a buscar essa questão de manter a sua realidade pessoal muito paralela da realidade visual artística, né, também pesa bastante. E a gente percebe que existe um determinado controle até também das coisas da vida pessoal que vão ser usadas para fazer com que o artístico ganhe mais proporção. E particularmente nisso aqui, para mim, Jay-Z e Beyoncé batem diretamente nessa tecla. Embora ambos sejam incrivelmente influentes e poderosos na indústria, eles também são conhecidos por tentar manter a sua privacidade em certos aspectos. Porém, cuidadosamente, narrativa sobre a família deles é usada para criar mais intriga, vamos dizer assim, sobre o casal e ajudar na sua autopromoção. Quando a gente pegou o Lemonade, por exemplo, e a gente escutou a Beyoncé falando basicamente de uma traição que o Jay-Z fez com ela, né? Ali a gente já percebeu que essa ideia estava sendo usada para uma outra coisa, né? Porque algumas coisinhas já tinham saído na mídia. Quando a gente pega, por exemplo, o background da turnê, com ela escondendo os filhos e depois ela mostrando os filhos de uma forma tão assim envolvidas artisticamente, também tem esse teor através do documentário. Então, assim, eles sabem muito bem como calcular cada uma das rotas que eles vão usar para conseguir chegar no objetivo deles, que é criar mais buzz em cima dos seus projetos. Truques publicitários também usando eventos ou caridade é muito efetivo, principalmente se um artista está buscando limpeza de imagem. Porém, num geral, né, ainda assim, o uso desse tipo de eventos para gerar uma determinada relação mais íntima com os fãs ou promover certos tipos de, vamos dizer assim, filantropia, né? Também é uma ótima estratégia para fazer com que determinados projetos que paralelos àquilo estão acontecendo ganhem também proporção. Eu pensei muito na vinda da Beyoncé no Brasil, porque como o filme foi lançado aqui num tempo diferente do que foi lançado em outros lugares, a vinda de surpresa dela aqui com o evento da Club Renaissance fez com que ela tivesse uma proporção muito grande de procura nas redes sociais. E todo o surto que aconteceu fez com que o filme ganhasse uma atenção muito grande. E pelo período curto que ele ficou disponível nos cinemas, que foi, se não me engano, 10, 11 dias no máximo, né? O filme foi visto por centenas de milhares de pessoas e isso foi um excelente buzz para ela. E em parceria com redes de televisão como a Globo, isso aí tomou uma proporção ainda muito maior, porque só se falou nisso durante muito tempo. Então, assim, foi uma coisa benéfica para fazer com que ela se entendesse com os fãs, reestabelecesse essa relação novamente com os brasileiros, já que ela não vinha aqui há algum tempo, mas também fez com que todo mundo baixasse nas salas de cinema para poder assistir o filme diversas vezes. As imagens manipuladas, visualmente falando, tá, gente? Criando uma falsa percepção de beleza e autenticidade dos artistas também é uma coisa que bate muito forte. Mas isso é uma questão também publicitária, de se criar uma imagem que chame a atenção no final das contas. E a gente sabe que quanto mais perfeito o artista parecer em um meio de comunicação, mais atenção ele vai chamar, mais discussão ele vai gerar, mais engajamento ele vai receber. As capas de revistas com coisas tendenciosas, por exemplo, fotos publicitárias que são de uma certa forma antinatural, criam uma conexão absoluta com aquela imagem de mito que os artistas por muitas vezes tentam desesperadamente criar com os seus fãs. Mas as conquistas exageradas
provavelmente hoje sejam os grandes promovedores, vamos dizer assim, de carreira dos artistas. Números absurdamente inflados pela era dos streamings ou até mesmo prêmios, vamos dizer assim, com credibilidade duvidosa que sempre vão para a mesma pessoa, sempre tem essa proposta de trazer esse tipo de volume para a carreira dos artistas para gerar uma falsa realidade de relevância ou até mesmo uma falsa realidade de credibilidade daquele determinado trabalho. Muitas vezes artistas ganham muitos prêmios por um determinado trabalho que na verdade não é tudo aquilo quando a gente analisa com um olhar mais crítico, mas a gente percebe que todos aqueles prêmios fazem o público mais leigo acreditar que aquilo tem um valor muito maior do que de fato ele é. Aqui vocês têm livre interpretação para levar em consideração diversos artistas do mainstream hoje que recebem prêmios, vamos dizer assim, de honrarias de votação de fãs, por exemplo, né? Que, cá entre nós, não tem o mesmo valor de uma honraria, por exemplo, de votação da crítica. Mas a inflação dos streamings eu acho que é um grande ponto pra gente analisar aqui, porque o álbum do Drake, o Views, por exemplo, recebeu um número de streams muito grande na época que ele foi lançado, sendo um dos discos mais bem-sucedidos de todos os tempos das plataformas de áudio. Só que ainda assim, foi muito comentado que bolts estavam sendo usados para inflar aquilo ali, para chamar atenção para o projeto, que na verdade era extremamente medíocre, mas que os números faziam ele parecer um trabalho relevante, que estava moldando a cultura pop daquele momento e afins. E qual foi o resultado disso? Hoje em dia, ninguém lembra que ele lançou esse projeto. Os relacionamentos falsos e também a superexposição de relacionamentos verdadeiros podem entrar de certa forma nessa narrativa de uma falsa realidade usada para vender produtos. A Selena Gomez com o Zedd, por exemplo, colaboraram na música I Want You to Know de 2015. Nessa época, vários rumores foram levantados de que eles tinham um envolvimento romântico. A mídia especulou exageradamente isso daí, mas muitos depois afirmaram ser usados como mídias promocionais para fazer a colaboração chamar mais a atenção. A Taylor Swift também coloco nessa parte porque eu acredito sim que ela usa muito bem os relacionamentos dela para dar liga nos projetos que ela vai lançar pouco tempo depois ou alguns anos depois. Ela sabe muito bem criar um terreno fértil para depois, quando ela vir com o projeto, ele florescer muito bem e rapidamente. Todos os álbuns dela, ela conseguiu fazer isso muito bem, pelo menos do Speak Now pra frente, vamos dizer assim, porque ela estava se relacionando com umas pessoas mediaticamente muito fortes, então cada música que vinha com uma narrativa desse tipo puxava mais força pro trabalho da Taylor, e até hoje ela tá fazendo isso, né? Acreditamos agora que o próximo álbum que ela vai fazer, que ela tá envolvida nesse novo affair com o jogador aí, possa ser um projeto que ela vá pra uma vibe mais sexual, porque muitos fãs acreditam que ele tem essa energia sexual diferente dos outros caras que a Taylor se relacionava. Dessa vez ele parece muito mais assim, quente, vamos dizer, pra ela. Então muitos já estão achando que isso daí já tá sendo plantado para ser acreditado dessa forma, para um futuro álbum ela vir desse jeito mais amadurecida. Bom, o que a gente conclui disso tudo? Que sim, essas estratégias, essas mentirinhas são usadas para criar narrativa e fazer com que os projetos sejam valorizados e ganhem consistência, né? Mas também é bom a gente lembrar que, por mais que algumas mentirinhas aconteçam, existe ainda a legitimidade desses artistas por trás dessas mentiras. Então, não dá para acreditar que tudo é fique também no final das contas. Existe um consentimento do artista de querer que a sua arte chegue mais longe e que ele mexa com as pessoas através disso. Então, nesse aspecto, a gente para e pensa, ele foi muito perspicaz. Comenta aqui a sua opinião, que eu quero saber o que você tem para me dizer sobre esse assunto todo aí. Fechadíssimo? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!